Vamos mudar um pouquinho de assunto? A gente está acompanhando, um acidente grave que aconteceu com uma criança de 2 anos. O menino teve queimaduras depois que uma panela de feijão caiu em cima dele. Está vendo imagens desse resgate que foi feito por equipes do SAMU, e também por uma equipe do Notaer, porque essa criança, ela se feriu em Linhares, onde ela mora com os pais, mas precisou ser transferida pela equipe aí do Notaer de helicóptero para o Hospital Infantil de Vitória, onde segue internada. O estado de saúde dela é estável. Acidentes assim, pessoal, são muito comuns, tanto com os adultos, mas com as crianças, então, nosso cuidado precisa ser triplicado, não é nem redobrado, não. A gente está falando aqui da queimadura, desse caso que aconteceu, mas são muitos acidentes domésticos que podem acontecer no dia a dia, aí na sua casa, ó. Imagina seu filho, seu neto, seu sobrinho, prender a cabeça assim numa panela de pressão, ou, às vezes, em algum buraco que tem ali no muro, você saberia o que fazer, como agir? E se seu filho se queimasse, assim como aconteceu com essa criança de 2 anos, você sabe o que fazer com essa criança? Se bater a cabeça, se tiver algum corte profundo, se afogar, são muitas situações perigosas. Esse vídeo aí que a gente está vendo, a criança caiu na piscina, ó, foi aqui no Espírito Santo. Vocês lembram desse caso? Foi em 2019, um condomínio da Serra. Olha que agonia, muita gente perto, mas o afogamento é silencioso, tá? Ninguém viu que esse menino não estava conseguindo voltar até esse anjo chegar. O porteiro do condomínio salvou a vida dessa criança. Bom, como é que a gente faz para agir, nessas situações? Vamos conversar com quem entende do assunto, já está aqui junto com a gente para a gente tomar um café e receber essas orientações. Eu com o bebê em casa agora vou ficar bem atenta. Capitão Andressa do Corpo de Bombeiros, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Bom dia a todos que nos acompanham e obrigado por esse espaço para a gente poder falar desse assunto tão importante que é a prevenção. Então, esse triste acidente que aconteceu com essa criança ontem, estava me recordando que a gente fez uma visita ao Centro de Queimados, nós do Corpo de Bombeiros, foi até na época do Natal, para levar alguns presentes. E as pessoas não têm ideia de quanto tempo demora para curar uma queimadura. Então, a criança tinha 2 anos e fazia 1 ano que ela estava internada com os bracinhos amarrados, porque não pode tirar aquele curativo ou coçar. Então, imagina metade da vida dela dentro do hospital, porque tem que passar por raspagens diárias para aquela pele ser renovada, às vezes precisa de fazer enxerto. Então, importante a prevenção. Vai cozinhar? Coloca o cabo da panela para trás, esteja atento. Coloca aquele portão, hoje vende aqueles portões para evitar o acesso da criança na cozinha, que a gente fala que a cozinha é o ambiente mais perigoso da casa. Então tem que ter bastante atenção. Ali tem panela, ali tem faca, tem fogo. No caso da queimadura, a gente não sabe como foi a dinâmica desse caso aí de Linhares, mas você falou do cabo da panela. Eu acho que já é a principal dica. A gente que vai cozinhar, bota o cabo da panela para dentro, Isso aí. E se puder usar até as bocas de trás, se não for usar todas as bocas, já usa as de trás, que aí a criança nem tem o acesso. E o cabo da panela sempre voltado para dentro, porque criança, gente, é curiosa. Ela vai puxar, ela vai querer ver. É uma toalha aqui na mesa que ela também vai puxar. Se tiver algum líquido quente, alguma panela, algum copo, vai cair sobre ela. As mamães cansadas, você tem um bebezinho em casa, então tá com o bebê no colo, vai tomar um café, tenha atenção, deixa para depois um outro momento, porque pode acabar derramando, como a gente já teve acidentes assim aqui também, com queimaduras em crianças. Atenção às gavetas também, porque a criança abre a gaveta e ali dentro, se tiver uma faca, se tiver um vidro, é um perigo, E é 1 segundo de descuido que o acidente acontece. Então, hoje existem travas de gaveta, porque às vezes você não consegue colocar no local fora do alcance das crianças. Então, compra essas travas, é baratinho, que aí você consegue travar e a criança não vai conseguir abrir, não vai ter acesso, você vai ficar mais tranquilo. Agora sim, se por acaso aconteceu, capitão, como foi o caso dessa criança aí de Linhares, se queimou, seja com água ou com qualquer líquido, com alimento que estava na panela, o que essa mãe, o que esse pai precisa fazer de imediato com a criança? A gente sabe que é difícil, mas é manter a calma para pensar no que é o certo de se fazer, porque tem muita gente que faz muita coisa errada. Nossa, passa pasta de dente, passa babosa, passa manteiga, nada disso, porque o risco de infecção é muito grande. Então mantenha calma e resfria. O ideal é queimadura térmica, é resfriar o mais rápido possível. Se é só a mãozinha da criança, coloca a mão
ali abre a torneira e deixa a mão em água corrente, 10, 15 minutos. É o corpo inteiro, caiu uma panela em cima, coloca ela no chuveiro, água corrente, temperatura ambiente, deixa ali resfriando, porque a queimadura, Bruna, ela se aprofunda em graus. Então a gente tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e até o quarto grau. Quanto mais esse contato com o calor acontece, mais ela vai aprofundando. Então a gente tem que interromper. A gente interrompe como água corrente. Não é gelo, que gelo também causa queimadura, não é água gelada, que pode causar esse choque térmico, é água corrente. Resfriou, a gente protege, enfaixa e encaminha para o hospital para que sejam feitos ali os tratamentos, né? Nada de estourar bolha, que às vezes as pessoas ficam ali agoniadas com a bolha, quer estourar, furar, mas é como se a gente abrisse uma porta para a infecção. Nossa. Quando a gente fura essa bolha, a gente está permitindo a entrada de micro-organismos. E a queimadura, além dessa perda de água que a gente tem, dessa desidratação, o risco maior é de infecção, porque a pessoa fica internada muito tempo. Você imagina essa criança aí, 1 ano internado. O risco de contrair uma infecção hospitalar, grande. Na verdade, os óbitos de queimadura, eles são mais devidos à infecção do que à queimadura em si. Olha só, agora a gente falou da queimadura, mas tem muitos outros acidentes que acontecem dentro de casa. Podem ter, gente, vovô, vovó, papai, mamãe, tio, todo mundo olhando a criança. É 1 segundo de distração. Por exemplo, box do banheiro. Acontece, às vezes, a criança bater, esbarrar. Em alguns casos, a criança nem esbarra, o box estoura. Pegou a criança ali, cortou a criança. O que a gente faz nesses casos? São cortes, né? Tá sangrando. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pressionar esse local. Se algo que eu peguei é um pano limpo, é uma gaze, se eu pressionei, encharcou, a gente coloca outro por cima. A gente não tira, porque é como se você estivesse tirando a casquinha do machucado e volta a sangrar de novo. Então eu vou encaixando ali, vou pressionando, posso fazer um curativo compressivo e eu preciso de encaminhar para o hospital para avaliar se vai precisar de dar ponto ou não. Porque se você demorar muito, o acidente aconteceu de manhã, eu só vou no hospital à tarde. Ali pode ser que o médico já não deu ponto, né? Ele vai deixar fechar sozinho. Então, o ideal aconteceu, contém essa hemorragia e encaminha para o hospital para avaliar se vai precisar de dar ponto ou não, para cicatrizar mais rápido. Perfeito. A gente está vendo uma imagem aí, esse vídeo viralizou, porque foi aqui no Espírito Santo. Quantos meses? Foi 7, 8 meses essa criancinha. 7 ou 8 meses esse bebezinho tinha na época, né, que esse vídeo viralizou. Olha aí o local onde essa escada estava, né? Esse é outro ponto que a gente precisa estar muito atento. Qualquer oportunidade de subir ali em qualquer lugar, eles sobem, né? Qualquer oportunidade, né, quedas. E a gente nunca pode subestimar a idade da criança. A gente olha assim, 6, 7 meses, não vai conseguir subir. Essa criança, ela consegue puxar a escada que está no canto, ela consegue subir todos, olha lá. Tá certo que tem a tela ali, né, dá uma segurança maior, mas se ela cair aí, já é uma queda grave. Já é grave. Né? Então, a gente precisa ter bastante atenção. Quedas de berço, na hora que vai trocar lá a criança, se você perceber, né, caiu. O que eu faço? Como que a gente sabe que é grave essa queda? A criança, ela pode manifestar alguns sintomas, como convulsão, né, sonolência, então esteja atento, vômito. Se tem esses sintomas, é encaminhar o mais rápido possível para o hospital para fazer uma avaliação, uma tomografia. A gente então, fica olha lá, olha, né, como é que ela sobe. Incrível isso, impressionante, né? Impressionante a habilidade dessa criaturinha. E aí, cai, bateu a cabeça, a gente fica naquela, será que eu deixo dormir? Será que eu boto para dormir? Ficou na dúvida, né, se o impacto foi muito forte. É melhor ir para o pronto-socorro? É melhor ir para o pronto-socorro, porque aí lá você vai fazer um exame, uma avaliação. A gente sempre reforça, por que quando a gente leva a vítima na ambulância, a gente não deixa ela dormir? A gente vai conversando ali com a vítima, porque a gente consegue saber se ela está consciente ou não, né? Quando a gente mantém ela acordada. Mas às vezes é difícil a criança, ela pode ter essa sonolência, então leva. O importante é levar para fazer uma avaliação, que a gente nunca sabe se pode ter algum traumatismo, né, craniano mais grave ou não. Agora, vamos mostrar a imagem também do afogamento que aconteceu na Serra. Foi em 2019 esse caso, quem está em casa deve lembrar, né? Olha como é que a criança agiu rápido. Vários outros adolescentes ali na piscina. Ele entrou ali quietinho e não conseguia voltar para a superfície. E dá uma agonia, né, capitão? Porque muita gente perto e ninguém conseguia enxergar que aquele menino estava se afogando. O anjo, porteiro do condomínio, que foi de lá de fora, lá de longe, ele aparece e consegue salvar. O afogamento, ele é silencioso, né? É silencioso e é uma ocorrência, assim, muito triste, Bruna, porque
todos os dias morrem 4 crianças no nosso país devido ao afogamento. Nossa. Então, todos os dias. E muitos são casos assim, que poderiam ser evitados, por exemplo, se a gente colocasse algum portão, impedir o acesso da criança às piscinas. A gente já teve vários casos aqui no estado de afogamento, assim, que a criança já é encontrada emborcada na água porque ela teve acesso. Não adianta, gente, quem tem filho sabe o quanto que criança gosta de água, gosta de banho, ela vai ver, ela vai se projetar. A gente já teve casos de afogamento também no nosso estado em baldes, muito comum. Bacia, banheira, que às vezes a mãe esquece de jogar a água. Se a criança vê, imagina, o banho é um momento gostoso da criança, ela gosta de brincar, de diversão. Então ela vai se projetar e no caso das crianças de bebezinho, a cabeça ela é mais pesada que o corpo. Então se ela se projeta, ela não tem força para voltar. Então, quando ela cai nesse balde, bacia, ela não tem essa força para voltar. E aí, infelizmente, o afogamento acontece em um filete de água, né? Por exemplo, precisa ter muita água para a criança se afogar, como aí na piscina. Se a mãe encontrar o filho numa situação como essa, qual a orientação, né? Dá para fazer alguma manobra ali, uma respiração boca a boca? O que a mãe faz? Dá para fazer sim. Então, olha, tentar manter a calma, a gente sabe que é difícil, né? Mas a gente tem casos, eu até postei essa semana, né, do menininho chamado Heitor. O pai, assim que tirou ele da água, ele já começou os procedimentos de primeiros socorros. Então é muito importante, porque isso garante uma sobrevida para a vítima. E como que são esses procedimentos? Então, tirou da água, a gente precisa fazer primeiro 5 ventilações de resgate, que é soprar, não é sugar. Tem gente que confunde, acha que é sugar água, não. É soprar, é tampar o narizinho e soprar na boquinha da criança. 5 vezes. E aí sim, se ela não tiver nenhuma resposta, iniciar as compressões fortes e rápidas no centro do peito. Agora, capitão, engasgo, né? Chegou uma pergunta aqui pra gente do Ricardo Pereira, de Vila Velha. Ricardo, obrigado pela participação. Ele está pedindo pra gente falar um pouco sobre o engasgo. Né? Eu, por exemplo, estou na fase de introdução alimentar com meu filho, 6 meses. Ele come, eu fico vidrada olhando, né? Ele tem aquele reflexo ali, gag, eu fico desesperada. Mas crianças maiores, aliás, qualquer idade, qualquer pessoa, deu mole com o alimento ali, botou na boca, é um perigo. O que a gente faz? Bom, vamos falar então um pouquinho de prevenção. Depois a gente fala como que a gente age. Então, alimentos redondos, por exemplo, são bem perigosos, né? Uva, azeitona, qualquer alimento redondo, porque é como se ele fosse do tamanho da via aérea da criança. Então, se ela deglutir ali, pode ser que aconteça um engasgo grave. Então, tenha atenção a esses alimentos, corta de forma longitudinal em 4 partes para não ter risco, porque se você corta no meio também, horizontal, ainda fica redondo, ainda fica do diâmetro da via aérea. Então, corta de forma horizontal. Momento de se alimentar, não é hora de brincar, de correr, de pular, eu vejo que eu tenho uma filha também de 5 anos que é arteira. Então, você tenta botar a criança quieta ali para comer, é difícil. Mas por que a gente reforça isso? Porque é um salto ali que a criança dá que o alimento pode acabar indo para a via aérea, como se fosse 2 canais. Então, às vezes, essa portinha que abre e fecha, ela pode ter um erro ali, não funcionar e o alimento acabar indo para a via aérea. Então, tem que ter atenção. Carne, esses alimentos, então tentar picar direitinho para a criança se alimentar e estar atento o tempo todo, porque se acontecer, precisa de agir, porque se o engasgo for total, né? Ontem a gente teve um salvamento lá no quartel da polícia de Vila Velha. Então a mãe chegou desesperada com a criança e ainda bem que ela conseguiu chegar num quartel a tempo, né? Eu sempre falo isso, falei, gente, aprende a fazer, porque pode ser que não dê tempo de você chegar num quartel de bombeiro, num quartel de polícia. A gente vê muitos vídeos assim aqui na internet. Então, aprenda a fazer. No bebezinho é aquela manobra das tapotagens, que a gente vai dar tapinhas. Tem que ser tapinhas vigorosos ali nas costinhas do bebê. Eu sei que às vezes a pessoa fica com dó, mas tem que ser firme para poder conseguir desobstruir. Então, são 5 tapinhas bem fortes nas costas, gira o bebê e faz 5 compressões no centro do peito. E vai intercalando esses 2 movimentos. Geralmente, gente, nas primeiras tapotagens, como a gente vê o vídeo aí, já consegue desengasgar, que foi o que o policial conseguiu desengasgar e já encaminhar a vítima para o hospital. Esse vídeo é do caso de ontem, né? Do caso de ontem, sei lá no 4º Batalhão da Polícia Militar. Então, parabéns aí aos militares que atuaram nessa ocorrência. E se a criança é maiorzinha, é a mesma manobra do adulto, que é aquela que a gente abraça a vítima por trás e faz aquele movimento bem forte da letra J. No caso da criança, a gente vai dosar um pouco a força, a gente pode ajoelhar para ficar na mesma altura da criança, mas no adulto a gente faz a força total. E infelizmente, gente, engasgo é muito comum também, assim como o afogamento, a gente citou aqui, o engasgo também é uma ocorrência comum, então várias pessoas morrem aí todos os dias, infelizmente, devido a essa emergência,
que tem prevenção e tem também formas de atuar, já que as manobras são bem eficientes. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que chegou da Mariana Souza, capitã de Cariacica. Obrigada pela participação. Essa pergunta é boa e serve até para mim. Minha filha adora brincar com sacola plástica. A gente sabe que o risco é grande, por isso a gente tem que esconder. Sacola plástica, principalmente para os bebês, né? Perigo? Tem um perigo, porque se ele põe parte desse plástico na boca, pode causar engasgo. Bexiga, a gente sempre fala também, tem muita gente que engasga com bexiga de assoprar, tem que ter muita atenção, quando estoura, fica aquela parte, ele pode engolir. E também, porque se ele prender ali a sacola no rosto, ele vai exalar muito gás carbônico ali, né? A gente respira oxigênio e solta gás carbônico. E ele pode desmaiar, né? Porque o gás carbônico é como se ele ocupasse o espaço do oxigênio, não tem oxigênio para ele respirar, então ainda tem esse risco de asfixia mesmo, né? Então tem que estar sempre atento. Então não deixa brincar, não é algo interessante para que a criança fique brincando, nem sacola, nem bexiga. A criança tem um monte de brinquedo, mas ela gosta da sacola. Capitão Andressa do Corpo de Bombeiros, que aula, hein? Que dicas valiosas. Obrigada, e tenho certeza que quem está em casa gostou muito e vai com certeza prestar atenção para a gente se prevenir. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Até a próxima, capitão. Já vamos encerrar aqui juntas, então, Tribuna Manhã de hoje. Beijo para você, capitão, para você aí de casa também. Excelente terça-feira. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.